Maravilha, então, meus amigos, a gente vai para a nossa terceira aulinha aí das virtudes cardeais, hoje sobre a virtude da fortaleza. Então vamos começar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que legal, estou recebendo aí os comentários de vocês e feliz que vocês estão aí acompanhando e firmes aí nessas aulas. E aí hoje a gente vai tratar da nossa terceira virtude. E aí, João, bem-vindo. Então a gente vai tratar hoje da nossa terceira virtude e depois vai ficar faltando a temperança. Então, a fortaleza, ela tem duas faces, né? Essa virtude. Ela tem a face da defesa e do ataque, né? Então, ser firme para aguentar. Então, ela tem essa característica de resistência. E também ser corajoso para lançar-se, né? Então, né, no sentido da virtude da audácia, que a gente já falou dentro da prudência também. Então, ela tem essas duas faces, né? A fortaleza, ela não só domina os medos, mas ela modera as ações temerárias, né? As ações que a gente tem medo e as ações em que nós seremos audazes. Então, ela se ocupa do medo e da audácia, impedindo, né, lidando aí com o medo e impondo um equilíbrio para a parte de ataque, para a parte de audácia, de conquista. E aí, meu amigo, bem-vindo. E aí, nós temos então 3 forças que podem formar a fortaleza, né? Primeiro, a força de um ideal. Então, só pode ter a virtude da fortaleza aquele que possui um motivo grande, um ideal pela qual se vale a pena viver e morrer, né? Sem dúvida. E mais do que só também aquela ideia de, olha, eu morreria por alguém, eu morreria por algo, o que é interessante, mas também a ideia de, olha, eu viveria por esse algo, eu viveria por esse ideal. Então, uma vida sem ideal, uma vida sem um motivo, é uma vida triste, sem dúvida, não é? Então, uma vida que facilmente se decompõe, se afunda. Então, o Nietzsche, dessa vez ele acertou no seu comentário, né, das poucas, mas ele diz, olha, quando se tem um porquê, a gente suporta qualquer como, né? Então, quando a gente tem um ideal, a gente suporta as dificuldades, as adversidades para chegar nesse ideal. E tem uma frase popular, né, latina, que diz nil difficile volenti. Nada é difícil para aquele que quer. Então, quando a gente quer muito alguma coisa, olha, não tem o que nos segura, tá? Depois, São José Maria, ele tem uma frase um pouquinho extensa, mas interessante sobre isso do ideal, que ele diz assim: ânimo grande, alma ampla, é a força que nos move a sair de nós mesmos, a fim de nos prepararmos para empreendermos obras valiosas em benefício de todos. No homem magnânimo não mora a mesquinhez, nem o cálculo egoísta, nem a trapaça interesseira. O magnânimo dedica sem reservas as suas forças ao que vale a pena. Por isso é capaz de se entregar a si mesmo. Não se conforma em dar, dá-se. E assim consegue entender qual é a grande prova da magnanimidade, que é dar-se a Deus. Né? Então, uma frase um pouquinho extensa, mas muito bonita de São José Maria, para nos ajudar nesse sentido do ideal.
Depois, uma segunda força para a virtude da fortaleza é a força da fé. Então, nós vemos São Paulo, né, dizendo em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude do que nos amou. E ele fala, né, olha, quantas coisas, né? São Paulo diz em outro momento que ele passou frio, fome, sede e perseguição, e bateram nele, e prenderam ele e tal. E olha, nada pode nos separar desse amor. Então, isso não era um otimismo natural, isso não era uma coisa puramente humana de São Paulo, tanto que ele sentia-se incapaz. Ele mesmo diz em outros momentos, né? Olha, pedi 3 vezes para Deus tirar essa dificuldade minha, mas ele disse, olha, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se revela. Então, quantas vezes a gente pede algo para Deus, a gente quer algo, né? Fala, nossa, meu Deus, eu preciso disso, me dá essa graça, eu não aguento mais essa situação. E aí Deus fala, olha, calma, tá? Eu sou o Senhor do tempo, eu sou aquele que é, então basta-te a minha graça, né? Descansa, é como a tempestade acalmada, né? Jesus está no barco. E aí São Paulo diz em outro momento, alegro-me nas minhas fraquezas, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então é um coração cheio de confiança, né? Depois São Paulo diz em Filipenses, olha, eu tudo posso naquele que me dá força, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, é um sentido que mostra a grandeza da fé de São Paulo. E de como a gente precisa se ancorar mesmo nessa confiança em Deus, né? A fé, no fundo, é outra palavra para confiança. E de que nós temos que nos ancorar nisso, de que nós somos filhos de Deus. E de que Deus é nosso Pai, que olha para as nossas necessidades, que sabe daquilo que precisamos. E o nosso grande trabalho está em aumentar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso amor em Deus, né? Então isso também nos dá muita força, ter fé. Quantas pessoas que a gente vê passando por doenças graves, por situações muito difíceis, e muito serenas, passando muito bem por isso, porque tem fé. Depois, a terceira força é a força, a têmpera, né, do sacrifício. Então tem uma frase famosa do Sêneca, né, que é per aspera ad astra. Então, através das dificuldades, chega-se às estrelas. Então, São José Maria diz em Caminho, onde não há mortificação, não há virtude. Então, nós precisamos, né, desse espírito de mortificação, de penitências. E aqui eu não estou falando de coisas pesadas e coisas difíceis e coisas que machuquem e tal, mas de mortificações simples, né, pequenas no dia a dia, mas feitas com constância, que vão nos ajudando a ganhar fortaleza, sem dúvida. Então, um banho gelado, levantar na hora que o despertador toca, ir numa tarefa até o fim, sem ficar se distraindo em outras tarefas. Tudo isso são também mortificações que nos fortalecem. E depois, o catecismo diz, né, que, aliás, antes disso, mas a virtude humana, né, da fortaleza, ela consolida-se e cresce com o nosso esforço repetitivo. Então, a fortaleza é como um músculo do corpo mesmo, né? Que é como um músculo do corpo que a gente vai fazendo esse exercício repetitivo e o músculo vai crescendo. Também a fortaleza e, no fundo, todas as virtudes cardeais. E aí, o catecismo diz que essas virtudes são adquiridas humanamente por atos deliberados, ou seja, por atos, né, que nós fazemos com consciência, com todas as forças sensíveis e espirituais. Então, aqui o catecismo ele enfatiza que essas virtudes humanas, essas virtudes cardeais, elas são conquistadas pela nossa força humana. É claro que em tudo está Deus, em tudo está a graça, tudo que a gente faz de bom está a graça de Deus, mas aqui nesse sentido, e a gente já está aqui nessa longa formação sobre as virtudes humanas, a gente já entendeu que exige aí a nossa
o nosso empenho, né? A nossa correspondência. Então, 2 frases de São José Maria: vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faça, sem hesitar, sem contemplações. E aqui, né, contemplação no sentido de não ficar pensando, arrumando desculpa, arrumando concessões, né? Mas é fazer. Ah, hoje eu não fui treinar porque choveu. Ah, hoje eu não fui treinar porque sabe como que é aquela correria, né? Ah, hoje eu não fui treinar. No fundo, você não vai treinar mesmo, entendeu? Então, cara, chega de desculpa, entendeu? Vamos colocar uma coisa concreta aí e tal e fazer. Eu mesmo assim, né? Eu vou em academia agora com horário marcado, porque, cara, paguei sei lá quantos anos de academia e não ia, né? Então marquei lá com outra pessoa e tal, falando, agora eu vou nesse horário. Sempre vai ter uma reunião pra fazer, sempre vai ter um trabalho pra terminar, sempre vai ter uma coisa que eu não consegui fazer. Beleza, mas aquela é a hora do meu treino, cara. Eu tenho que largar e tenho que ir. Ou me programar, né, melhor pra que eu consiga treinar e etc. Depois, as tuas grandes covardias são paralelas às tuas pequenas covardias diárias. Não pudeste, entre aspas, vencer nas coisas grandes, porque não quisestes vencer nas coisas pequenas. Então, a nossa vitória sobre os grandes vícios, sobre os pecados grandes, graves, ele começa nessas lutas para não sermos covardes nas pequenas coisas, né? Para não fraquejarmos nas pequenas coisas. Assim como um pecado mortal, ele nunca aparece do nada, né? Ele é sempre fruto de uma série de concessões, de conversar com a tentação, de pecados veniais deliberados, de um excesso de comida aqui, de um excesso de bebida ali, de um excesso de trabalho aqui, e assim por diante. Então é nítido, né? Nós temos que ser pessoas firmes. Nós não podemos ser pessoas de açúcar, que derretem diante de qualquer situação. Ah, se um compromisso difícil me abala, uma palavra me tira do eixo. Bom, é complicado, né? É claro que nós somos humanos e vamos sentir, vamos chorar, vamos ter dificuldade, sem dúvida, vamos padecer em algum momento. Mas se qualquer coisa e sempre eu me abalo, olha, então a minha casa está construída sobre areia, né? Eu preciso de uma revisão de vida, um exame de consciência mais bem feito, né, para entender isso. Então, de ordem prática, a gente pode ir vendo a virtude da fortaleza e exercendo ela. Primeiro, não sendo aquela pessoa que se esparrama, né? Então, o cara chega no sofá e deita. O cara senta na cadeira e já senta assim, lá com as costas lá. Olha, isso mostra que é uma pessoa desleixada, que é uma pessoa que falta energia. E aí não tá legal, né? Isso sem dúvida não tá legal. Então a gente precisa, no nosso corpo físico, na nossa expressão, ir trabalhando isso. Então apertar a mão, né? Aquele aperto mole, cara, não vai quebrar a mão da pessoa, mas assim, olha, um aperto de mão firme, sentar da forma correta, entendendo que as pessoas precisam de nós. As pessoas contam conosco, da nossa família, os nossos companheiros de trabalho, a esposa, a namorada, enfim. As pessoas precisam de nós. E precisam, no fundo, de pessoas sólidas que emprestem também a sua fortaleza. Nesse mundo de hoje que a gente vê tudo que a gente vê, olha, no fundo é isso, né? As pessoas estão carentes de força, estão carentes de um ideal. E muitas vezes essas pessoas vão precisar se ancorar ou se apoiar em nós. E nós precisamos, então, ser essa rocha. E não é fazer isso por fazer, né? Não, eu vou fazer porque aí eu vou aparecer. Eu vou fazer porque aí numa situação difícil eu vou estar lá firme. Não, mas é fazer isso por amor. É fazer isso para ganhar diligência, que é prontidão, né, no fundo. Então, só um momento. Que eu convidei um amigo. E o cara tava sem o link.
mas aí eu mandei pra ele. Então, é fazer isso por amor, né? Fazer isso por Deus, no fundo. Então, é claro, aqui eu tô falando que é necessário a força física também. Só que é mais do que isso. É necessário uma vibração interior. Por exemplo, eu escutei a história de um homem que era cadeirante, né? Ele era cadeirante, então ele tinha dificuldades, né, de locomoção e etc. Não tinha um porte físico, né, entre aspas, forte, ou um modelo de bodybuilder, assim, né, de forma alguma. Só que esse homem, ele tinha uma fé tão profunda. Esse homem tinha tantas virtudes que mesmo numa cadeira de rodas, esse homem era a segurança da sua família. Esse homem era um porto seguro. Esse homem tinha fé, esperança, caridade, justiça, temperança, prudência, fortaleza. Então, não é só nesse sentido físico, ou nesse sentido de porque é humano, então eu vou lá, eu vou resolver. Não, é porque a igreja está com esse problema, então eu vou lá, eu vou brigar com todo mundo, eu vou... Tal. Não é isso também, né? Isso, pelo contrário, é um excesso. A gente está pecando por excesso, sendo temerário, sendo soberbo, porque a fortaleza, ela pondera essa audácia. A fortaleza, ela também pondera esses desejos, para que a gente faça a coisa pelos motivos certos, né? Senão é aquela história do Robin Hood, né? Que ele rouba dos ricos para dar para os pobres e tá errado, cara. Então ele tá tentando fazer a coisa certa, mas o meio tá errado. A finalidade não tá adequada. Então, nós vamos ficar fortes não só ganhando sei lá quantos centímetros de braço, não só fazendo uma luta, mas nós vamos ficar fortes cumprindo o nosso dever, fazendo aquilo que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito, fazendo o trabalho bem feito. E aí, isso vai nos tornando homens, né? E para quem assiste depois também, mulheres fortes, não é? Então, nós vamos cumprindo o nosso dever, fazendo aquilo que precisa ser feito, estando presente naquilo que nós estamos fazendo, com atenção, com cuidado, e isso vai nos tornando mais fortes. E a diferença da fé, da fortaleza, para o músculo, né, do corpo, o músculo a gente vai fazendo exercício, a gente vê, a gente mede, vê que está crescendo. A fé e a fortaleza, no geral, a gente não vai ver que ela está crescendo. Mas a gente tem que confiar que os exercícios que fazemos, eles vão, sem dúvida, se tornando, vão crescendo em nós. Então, depois, existem as virtudes, no caso, cardeais, elas têm filhas, né? Eu acabei não citando muito das outras virtudes, mas eu vou citar algumas aqui da fortaleza. Então, uma filha da fortaleza é, por exemplo, a paciência. Então, parte da fortaleza é a virtude da paciência, que aí Joseph Ratzinger, né, depois Bento XVI, ele descreve que a paciência é a forma cotidiana do amor. Então, é um dom muito... Santo Agostinho, né, diz que é um dom muito grande de Deus e que deve ser proclamada como uma marca de Deus que habita em nós. Então, a paciência, ela é uma marca de Deus que habita em nós. A paciência em não ter aquela virtude que eu queria, a paciência em ter que esperar por uma graça, esperar por algo que eu quero que aconteça, que não é no meu tempo. Então, a paciência é uma das características muito marcantes de Deus também, sem dúvida, né? Porque, olha, Deus é muito paciente conosco. Em toda a história da salvação, a gente vê a paciência de Deus, né? Depois, outra virtude é a coragem. Então, a magnanimidade, a grandeza de ânimo, a força, né? Então, é a prontidão para tomar essas decisões de empreender obras virtuosas, excelentes, difíceis, dignas de honra. Então, por exemplo, quem está aí
tentando empreender, fazer o seu próprio negócio, quem está aí trabalhando e, além disso, fazendo outros trabalhos, olha, isso é muito grandioso, né? É muito difícil de se fazer, sem dúvida. Então, a vida, as virtudes, a vida interior, um plano de vida, exige de nós obras virtuosas, excelentes, difíceis e que são dignas de grandes honras, né? Então, isso é sem dúvida um fruto da fortaleza. Depois, a rijeza, que é também, né? Ser rijo, é ser forte, ser duro. Então, grande na prosperidade, mas maior na adversidade. Então, são essas palavras do epitáfio do rei James II, né? Então, uma história breve aqui para contar para vocês, mas tem a história de um homem, me esqueci o nome dele agora, mas que ele foi preso, né, sequestrado e tal, e ele ficou encarcerado sei lá quantos meses, acho que 8, 9 meses, e mesmo nessa imensa dificuldade, nessa coisa terrível, ele se esforçava para fazer o seu plano de vida, fazer oração mental, para lembrar de trechos do Evangelho, rezava o terço e tantas coisas assim. E depois de 8, 9 meses, ele sai do cativeiro, consegue escapar lá e ele sai, claro, magro, sofrido, mas com um brilho nos olhos. Ele sai muito vivo, muito, muito firme, muito consciente do quanto que Deus ama ele, mesmo naquela situação difícil, que Deus estava com ele. E depois, isso numa grande adversidade, ele mostrou sua grandeza, né? Só que aí depois ele voltou para sua vida normal, voltou para o trabalho, e aí ele começou a trabalhar muito. Trabalhava 12, 14 horas, chegava tarde em casa, deixou de olhar para a família. É uma história verídica, hein? Então, e aí aquela cara, né, de cansado, de acabado, e um dia ele chegou tarde em casa, a esposa colocou um espelho na frente dele e falou assim: olha aqui, se você reconhece essa pessoa. Porque você que ficou preso naquele cativeiro saiu com um brilho nos olhos, se lembrando do que é essencial. E agora você está aí, acabado. Você está aí, esquecendo-se da sua família, dos seus deveres com Deus, porque está trabalhando 14, 15, 16 horas por dia. Então, isso a gente vê que na adversidade ele mostrou uma grandeza, mas na prosperidade ou no tempo normal, isso precisa ser mostrado também. Então, é importante a gente pensar nisso. E aqui eu não estou falando que não é para trabalhar muito, eu não estou falando que não é para trabalhar com intensidade, é para trabalhar sim, sem dúvida. A gente já falou disso algumas vezes aqui, mas lembrando-se do essencial e firmes naquilo que é essencial, que é o fundamento da nossa vida, da nossa esperança. Depois a diligência, né? Que a diligência é também outra palavra para o amor. No Adoro te devote, aquela oração de São Tomás, a gente reza, né? In te spen habere te diligere, né? De diligência, que é em vós esperar e vos amar. Então isso está muito ligado na fortaleza, né? É a esperança, essa espera e o amor. E a gente tem que lembrar que obras é que são amores. Então é fazer a coisa. Mostra-me as tuas obras, senão não tens fé, não é? Então a gente tem que fazer as coisas sem dúvida. Depois, outra virtude, filha da fortaleza, é a constância / perseverança. São coisas diferentes, mas aqui vale a gente falar dentro do contexto. Então, a Sagrada Escritura diz, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. São José Maria também diz, ligado nisso, né, começar é de todos, perseverar é de santos. Então é aí que a gente entende também, né, o quanto que São José Maria prezava e gostava de falar dessas últimas pedras, de colocar a última pedra. Que significa isso? Terminar o seu trabalho, terminar a coisa até a última gota, fazer cada trabalho bem acabado, bem realizado. Toda fidelidade deve passar pela prova mais exigente, o tempo.
É fácil ser coerente por um dia ou por alguns dias, mas só pode chamar-se fidelidade a uma coerência que dura ao longo de toda a vida. Tá bom? Então, nosso Senhor diz, né? Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-se com o teu Senhor. Então veja que essa fidelidade, essa constância e perseverança nas pequenas coisas nos leva também para as grandes. E depois é importante a gente finalizar dessa forma e sempre se lembrar disso, que a nossa fortaleza ela está fundamentada na força de Deus, na força de Cristo. Porque toda fortaleza é emprestada de Deus. Mesmo que é uma virtude humana, que exige a nossa correspondência, ela é fruto de Deus. Então, o modelo e fonte da fortaleza para o cristão é, portanto, o próprio Cristo, que não só oferece com suas ações um exemplo constante, que chega ao extremo de dar a própria vida por amor aos homens, mas que além disso afirma: sem mim nada podeis fazer. E falando disso, do extremo, né, claro, Cristo ele foi até o extremo dando-se na cruz, morrendo por nós, por mim e por você na cruz. E essa fortaleza toda também é fruto das pequenas coisas de cada dia, né? Jesus ele passa 30 anos trabalhando na oficina e, sem dúvida, desenvolvendo fortaleza, né? Sem dúvida, desenvolvendo virtudes, trabalhando muito bem até o fim, fazendo bem o seu trabalho, ganhando, né, essa fortaleza e essa constância que depois, sem dúvida, também no Calvário se mostra. Então, para a gente não se esquecer disso, né? Que as coisas aí do nosso trabalho, da nossa vida familiar, do dia a dia, do estudo profissional, do estudo da doutrina, do estudo aí das virtudes, tudo isso vai se somando, né, para que a gente possa perseverar até o fim e, no fundo, se encontrar com Deus, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.